Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, elementos do Governo, senhores e senhoras deputadas. A Covid-19 infectou já mais de 8 milhões de pessoas e causou 200 mil mortes, só aqui na Europa. Mas a pandemia acentuou também as desigualdades sociais pré-existentes e causou a destruição de empregos e o abrandamento de vastos setores da economia. Preparamos hoje o próximo Conselho Europeu e a promessa de solidariedade que agora se anuncia é diferente do que ocorreu a quando da crise das dívidas soberanas. Mesmo assim, as dúvidas sobre a resposta de emergência, sobre o Fundo de Recuperação Económica proposto pela Comissão Europeia são muitas. Talvez o Sr. Primeiro-Ministro possa tentar responder a algumas delas. O fundo anunciado é suficiente para enfrentar a situação de emergência, não só sanitária, mas também económica e social? Recordo que só o aumento do déficit previsto para 2020, 13 mil milhões de euros, praticamente esgota a parte que caberá a Portugal. Os montantes anunciados serão disponibilizados sem condicionalidades recessivas ou estaremos a caminhar para um futuro próximo, igual a um passado recente, de condicionalidades à la Troika? Faremos recair sobre as próximas gerações um futuro de austeridade? O governo português dará o seu acordo a uma proposta que reduza ainda mais os montantes ou agrave as condições a ele associadas? E se os novos recursos próprios previstos para financiar o pagamento da dívida não forem aprovados? Aceitará que o suposto financiamento a fundo perdido se transforme em dívida? Para o Bloco de Esquerda, um fundo de recuperação subfinanciado e sobrecondicionado não garante a eficácia e a dimensão necessária. Perante uma crise sem precedentes, impõe-se uma solidariedade sem austeridade. Os dados são assustadores e reforçam aquilo que o Bloco de Esquerda vem afirmando. Segundo o Eurostat, o número de pessoas empregadas diminuiu 5 vezes mais em Portugal do que na União Europeia no primeiro trimestre. Têm sido os trabalhadores em situação de precariedade os maiores alvos, inclusivamente por parte de empresas, grandes empresas de perfeita saúde económica. Mas há duplos desprotegidos. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, 90% dos postos de trabalho perdidos oficialmente em Portugal nos últimos 3 meses eram ocupados por mulheres. 90%. E temos ainda pouca informação sobre como a pandemia afetou populações racializadas, com diversidade funcional ou não normativas em termos sexuais. Não podemos deixar a árvore tapar a montanha. Ou seja, temos de olhar não só para a imperiosa necessidade de emergência, mas também devemos atrever-nos a pensar o futuro. Aprendemos algo nos últimos meses ou tudo ficará igual? Se há uns meses nos opunhamos a um quadro financeiro plurianual demasiado pequeno e que penalizava setores essenciais para a soberania e o desenvolvimento nacional, como a coesão e a agricultura, o que mudou? A disponibilização de recursos não pode ser um despejar de dinheiro sobre modos de funcionamento obsoletos. As grandes prioridades estratégicas devem defender a descarbonização e a digitalização, sim. Um redondo, sim. Mas devem também garantir, em troca dos apoios europeus, uma melhoria concreta nos horários, vínculos, condições de trabalho, igualdade de género, inclusão de todas as pessoas. Devem ser dirigidos a empresas não ligadas a offshores e incluir estratégias de reforço de democracia e de participação cidadã. São estas as condicionalidades que importa também colocar em cima da mesa das negociações. O esforço de recuperação deve concentrar-se na redução das desigualdades e das discriminações. A Europa, para ter futuro, além de ser verde e digital, deverá também ser socialmente justa e inclusiva, garantindo a cada pessoa uma vida digna, cumprindo o seu lema, unidos na diversidade. Não concorda, Sr. Primeiro-Ministro? Muito obrigada.